Sejam bem-vindos a mais um Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre liderança e sobre gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência. Hoje eu quero falar com vocês sobre os valores de uma empresa. Eu anotei aqui alguns pontos importantes sobre quais são os valores que uma empresa deve carregar. Por que valores são tão importantes dentro de uma empresa? Eu quero te explicar esse processo porque muitas vezes passa batido isso. Exemplo, nesse momento, se eu chegar para você e falar assim, quais são os valores que a empresa que você trabalha carrega? Qual é a resposta que você me daria? Se eu chegasse para você agora e falasse assim, quais são os valores que a sua empresa tem e que você passa para o seu time? Que você deixa claro nas reuniões, que você direciona eles. Isso daqui é importante. Talvez você não conseguiria me responder. Porque valores é algo muito importante e as pessoas não se policiam com isso. Os empresários, eles não se preocupam com isso. Não são todos. Existe um percentual que, na correria do dia a dia, não para se preocupar. Quais são os valores que a minha empresa tem? Claro, para você que é dono de uma empresa, os valores da sua empresa, eles precisam estar alinhados com os seus valores. Uma coisa é consequência da outra. Se você não souber quais são os valores que você carrega, você provavelmente não vai saber me responder da sua empresa. Porque os valores da sua empresa, se ela é sua, vai ter uma ligação com os seus. Por isso que esse é o tema de hoje e eu quero falar com vocês. Eu quero que você anote algumas coisas que eu coloquei aqui. Um dos valores que toda empresa deve ter: confiança e segurança. Olha só, é muito difícil você trabalhar numa empresa que você não confia. É muito difícil você trabalhar num local que você não se sente seguro. O que é essa confiança? A confiança, ela vem do líder. Do quanto o líder direciona, do quanto o líder passa essa confiança, do quanto o líder se sente seguro, do quanto o líder consegue, através das reuniões, através de feedbacks, através de um direcionamento, trazer uma segurança para a pessoa. Vou facilitar aqui que talvez você não entendeu ainda. Você já trabalhou em algum lugar onde você tinha a sensação que a qualquer momento você ia ser mandado embora? Ou você já esteve trabalhando em algum local onde, de repente, você ouviu assim, olha, vai ter um corte e parece que eles vão encerrar o nosso setor e vai mandar todo mundo embora. Você se sente seguro? Claro que não. Você confia naquele lugar? Então, exemplo, você vai tomar uma decisão, você ia comprar um carro. Você consegue comprar um carro se você trabalhar numa empresa que você sabe que a qualquer momento você pode ser mandado embora? Não, porque você não tem segurança, porque você não confia. Então isso quer dizer que se você não confia e não se sente seguro, você não vai se dedicar, você não vai dar o seu melhor. Na teoria, você vai falar assim, Cleiton, mas se a empresa está prestes a mandar embora, então aí que eu vou me dedicar para ver se eu escapo. Isso é teoria, porque na prática não é assim. Na prática, se o funcionário desconfiar que ele vai ser mandado embora, ele já chuta o balde. Ou não. Então, por isso que confiança e segurança é um dos valores que a empresa tem que ter, ela tem que passar isso para o time. Porque um funcionário que se sente seguro, um funcionário que ele sabe que ele trabalha numa empresa e ele confia naquela empresa, o nível de entrega, dedicação, o nível de empenho dele é muito maior. Consequentemente, o nível de produtividade também. Por isso que esse é o primeiro ponto que eu anotei aqui para você poder já anotar aí. Segundo ponto importante sobre o valor de uma empresa. Outra coisa, você que não é líder, assista esse vídeo até o final porque você vai avaliar se a empresa que você trabalha tem esses valores. Isso aqui é importante. Você que não é e vai até o final, é só questão de tempo para você se tornar. Isso daqui é fato. Porque olha só, o Liderança e Sabedoria, ele é um vídeo, um programa direcionado, são aulas direcionadas para quem é empresário, para quem é empreendedor. E eu sei que tem uma série de pessoas que assistem que não são. Para você que assiste, para você que me acompanha, e você ainda não é um empresário, ainda não é um empreendedor, fique tranquilo que é só questão de tempo. Cleiton, como que você pode afirmar isso com tanta segurança? Você está acessando um ambiente que é de um outro nível, que é para quem já é empresário. Você ainda não é, então isso quer dizer que você vai se tornar, porque você já está acessando ambientes de um nível acima. Por isso que eu estou falando, você já está buscando essa informação. Antes, você acha que eu fui me preocupar com a liderança depois que eu me tornei líder? Claro que não. Você acha que eu só fui querer entender qual é o papel de um líder depois que eu me tornei um? Claro que não. Antes de me tornar líder, eu já estudava sobre liderança.
Antes de me tornar líder, eu já assistia vídeos que falavam sobre liderança. Já existia uma preparação. Eu gostava de ambientes que falavam sobre gestão, sobre liderança, que direcionava. Foi só questão de tempo, eu me tornei um. Por isso que eu já estou te falando isso daqui. Então vamos lá. Segundo ponto, ambiente saudável. Esse é um dos valores que uma empresa tem que ter. É uma das preocupações que o líder deve ter. O ambiente da empresa precisa ser saudável. Gente, não existe coisa pior do que você trabalhar numa empresa, num ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? Um ambiente que faz mal, um ambiente que te prejudica, um ambiente que causa trauma, crença, gatilhos complexos. Então as pessoas, olha só, nossa equipe, ela precisa trabalhar em um ambiente de respeito, em um ambiente que as pessoas colaboram umas com as outras. Olha só, quando eu falo colaborar, não estou falando que é para um ficar fazendo o serviço do outro, não. Existe um respeito, existe uma colaboração. Um ambiente em que as pessoas aprendam. Um ambiente que desafiem elas a se tornarem pessoas melhores. Mas não é o desafio através de pressão, através de ameaça, que é muito comum. Ah, ambiente de crescimento é aquele de ameaça. Não é esse que eu estou falando, não. Ambiente de crescimento que eu estou falando é o ambiente onde você é estimulado a crescer. Ambiente de pressão no sentido do crescimento, onde você é estimulado. Então, assim, a todo momento tem alguém pegando no seu pé, tem alguém sinalizando de maneira positiva, não é pegando no pé para deixar a pessoa mal, mas tipo assim, cara, ó, você tem potencial, você tem condições, você já era para estar num outro nível. Isso aqui é um ambiente de crescimento, isso aqui é um ambiente saudável. Então, olha só, você tem essa preocupação? Ambiente onde você se sente bem. Existem empresas que a pessoa ela sai de casa bem, quando ela chega no serviço, vem aquela pressão, vem aquela tristeza. Ambientes competitivos também são ambientes saudáveis, desde que essa competitividade exista um respeito. Isso aqui é importante, tá? Quando eu falo de ambiente saudável, eu não estou falando daquele ambiente paz, harmonia, todo mundo é amiguinho do outro, ninguém... Não é isso não, que isso aí não é um ambiente saudável não. Esse ambiente não leva ninguém a crescer, só estimula as pessoas a ficarem na zona de conforto e afeta diretamente a produtividade. Ambiente saudável é ambiente em que existe respeito, mas também existe cobrança, também existe elogio, existe uma colaboração entre as pessoas, existe uma ajuda mútua entre as pessoas. Isso é um ambiente saudável. Um ambiente que quando você sai de lá, você não sai de lá pesado, carregado, parecendo que você está carregando o mundo nas costas. Isso aqui é um ambiente saudável. Agora a minha pergunta é, a sua empresa tem um ambiente saudável? Responde aí. A sua empresa tem um ambiente saudável? Então, um exemplo, onde você trabalha hoje é saudável? Coloca aí nos comentários. Coloca assim, ó, Cleito, eu estou em um ambiente saudável. Ou, para não expor a empresa, Cleito, não estou em um ambiente saudável. Eu já sei do que você está falando. Porque se você colocar assim, a minha empresa não é saudável, pega mal. Então coloca assim, ó, eu estou em um ambiente saudável. Eu já sei que você está falando da sua empresa. Ou não estou em um ambiente saudável. Escreve aí nos comentários. Vamos para a nossa interação aqui. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, valores que você precisa ter. Clareza e transparência. Clareza e transparência. Eu aprendi há muitos anos atrás que o segredo do bom relacionamento é a transparência. O respeito à transparência. A transparência ela é fundamental quando a gente fala sobre relacionamento entre pessoas. E numa empresa não é diferente. Então, olha só, você ter clareza do porquê você faz o que você faz e você ter a transparência do seu líder é fundamental. A pior coisa que tem, gente, uma das piores, dentre várias que eu já falei aqui, é quando você está num lugar que o seu líder não é transparente com você. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, mas ele não é transparente, ele não fala. Ele acha que ninguém fez a leitura. Eu, como líder, várias situações difíceis, eu lembro que eu trabalhava numa empresa anos atrás, que era assim, toda reunião, quando tinha reunião na central, toda reunião era assim, tinha uma surpresa, e geralmente a surpresa ela não era positiva. Então eu lembro que a primeira preocupação que o time tinha era se a tabela ia mudar. Porque a tabela ela mudava de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de mês em mês. Então assim, a instabilidade ela fazia parte ali. Então quando eu chegava, a primeira pergunta era, a tabela mudou? Mas a pergunta era o seguinte, a tabela mudou porque ela estava ruim e ela precisa melhorar, ou a tabela mudou porque ela estava muito boa e não era para mexer, porque os dois aconteciam. Então quando colocava-se uma tabela muito boa,
daqui a pouco você já sabia que não ia ficar muito tempo. Assim como quando viu uma tabela muito ruim, não adiantava reclamar, porque daqui a pouco eles iam mexer. Então, olha só, eu lembro que quantas vezes eu saía daquela reunião da central e você marcava uma reunião para outro dia, 7 horas da manhã, com o time. O problema é que a gente sai de lá 1, 2 horas da manhã. Olha isso, você sai 2 horas da manhã e você tem uma reunião agendada no outro dia, 7 horas da manhã. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, exemplo, jamais faria isso. Por quê? Porque, com certeza, este líder, que, aos meus olhos, é o principal ali da equipe, porque é ele quem gerencia e direciona, como ele vai fazer uma reunião saudável, como que ele vai fazer uma reunião produtiva, como que ele vai fazer uma boa reunião se ele chegou em casa 3 horas da manhã e teve que levantar 6, 5 horas porque ele tinha uma reunião cedo. Não tinha como, então... Mas por que eu estou te contando essa história? Porque várias vezes eu saía dessa reunião e as notícias não eram boas. E eu lembro que muitas vezes os gerentes, na época, eles ficavam assim conversando, cara, eu vou falar pro meu time que é isso aqui, não sei o que, às vezes um ou outro falava, ia mentir. Eu não falava nada, mas na minha cabeça eu sempre tive uma coisa, eu sempre vou ser transparente com o meu time. Então, quando eu chegava e as notícias não eram boas, a primeira coisa que eu falava era o seguinte, gente, ó, a tabela melhorou? Não, não melhorou não. Pelo contrário, piorou. Nós temos aqui duas alternativas. A gente pode começar a discutir sobre tabela, a gente pode reclamar sobre pagamento, sobre comissão, sobre isso, sobre aquilo, ou juntos definimos uma estratégia para o impacto ser menor. Então, a transparência ela sempre fez parte da minha gestão. Por quê? Tem coisas que não estão na minha mão, não está na sua mão. Não adianta ficar falando, não adianta ficar reclamando, não vai mudar nada. Então, eu gasto meu tempo de duas maneiras. Ou eu gasto meu tempo reclamando, murmurando, e eu não vou chegar a lugar nenhum, ou eu gasto meu tempo de maneira estratégica, o que pode ser feito para diminuir o impacto diante de uma notícia ruim. É isso. A transparência foi uma das coisas que sempre me ajudou na gestão. Então, meu time nunca vai poder falar assim, o Cleiton falava que era uma coisa, era outra. Não, pelo contrário, sempre fui muito transparente. Ficou legal, é isso aí, vamos para cima. Não tá legal, mas vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir o impacto. Então isso aqui sempre me ajudou bastante. Por isso que a transparência, a clareza é fundamental. Primeiro ponto que eu falei, confiança e segurança. Segundo ponto, segundo valor, ambiente saudável. Terceiro, clareza e transparência. Quarto ponto, quarto valor que você precisa ter na sua empresa, estímulo do crescimento. Então você tem que crescer como profissional, você tem que crescer como pessoa, você tem que crescer em todas as áreas da sua vida, mas precisa ser estimulado isso. Eu falei um pouco disso no ambiente saudável, mas como isso é algo tão importante, eu coloquei como um dos valores, tem que ser um dos pilares ali dentro da sua empresa. Estimular a minha equipe a crescer. Estimular o meu time a ser melhor amanhã, mais do que ele é hoje. Crescimento, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. Esse estímulo ele precisa acontecer. Esse estímulo ele vem de diversas maneiras. Existem ações que você faz dentro de uma empresa que você vai estimular esse crescimento. Treinamentos, metas claras, objetivos. Vou te dar aqui um exemplo muito simples que estimula o crescimento. Quadro dos sonhos. Lembro que na última empresa que eu trabalhava, toda a loja que eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fazia era quadro dos sonhos. Você vai falar assim, quadro dos sonhos, Cleiton? Quadro dos sonhos. Estimula. Qual que é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Esse ano mesmo, ontem eu estava em reunião, eu falei assim, o nosso quadro dos sonhos aqui, que a gente está passando por um processo de mudança, o quadro dos sonhos agora eu quero com objetivo para ser realizado esse ano. Então eu não quero o sonho, meu sonho é comprar uma casa. Não. Esse ano, qual é o seu objetivo? Qual é o sonho para este ano? Justamente para poder a pessoa correr atrás. Isso é um estímulo. Porque ela passa e vê lá, poxa, eu falei que ia comprar um carro, preciso comprar um carro. Se você pegar em Abacuque, fala justamente sobre isso. Colocar o objetivo, colocar seus sonhos em um lugar que qualquer pessoa que passa, ela possa ver. Então, olha só, isso aqui é um estímulo. Então, assim, na sua empresa, um dos valores, um dos pilares que você tem, precisa ser ambiente de crescimento, precisa ser o estímulo do crescimento. Crescimento de cargo, crescimento de salário, crescimento como profissional, crescimento como pessoa, crescimento na vida familiar. Quantas vezes os treinamentos que eu aplicava nas empresas que eu trabalhava não eram um treinamento técnico? Na última empresa, no GPA, eu não treinava o meu time como abastecer gôndola, um exemplo, como estocar caixa.
Eu abastecia como se comunicar melhor, como se comportar da maneira certa, como fazer perguntas, tudo desenvolvimento pessoal. Consequentemente, se ele evolui naquela parte, o trabalho dele ele vai fazer bem feito. Então, é importante você ter na sua empresa um estímulo com relação ao crescimento. Quinto ponto, quinto valor extremamente importante dentro de uma empresa, ética. O quanto você, como líder, o quanto a cultura da sua empresa existe ética, existe respeito, existe um ambiente onde não é uma pessoa atropelando a outra, uma pessoa apunhalando a outra pelas costas, uma pessoa falando mal da outra. Não, isso você não admite. É um ambiente ético, onde a ética ela predomina diante das decisões, a ética predomina nos relacionamentos, a ética ela predomina no direcionamento. Não existe dar um jeitinho, não existe levar uma vantagem, não existe o estímulo a uma propina. Não, isso aí não faz parte. Por quê? A empresa ela é ética. Como que você sabe que a empresa é ética? Nas decisões que ela toma, no respeito que ela tem ao cliente, no respeito que ela tem ao funcionário. Tudo isso daqui te traz mais clareza sobre ética. O quanto você se preocupa com isso? Aqui é a reflexão. Você tem essa preocupação? O exemplo, você é aquele líder que quando você tem a oportunidade de levar vantagem, você leva. Você só esquece que a sua equipe está olhando as suas atitudes, as suas decisões. E aí na reunião você fala uma coisa, mas no dia a dia você pratica outra. Então vale aqui essa reflexão. Sexto ponto. Anotei 7 pontos, estamos aqui no sexto. Visão a longo prazo. É um dos pilares, é um dos valores que você precisa ter. Visão a longo prazo. Por quê? Quando você tem uma visão a longo prazo e você compartilha isso com o seu time, é gostoso você fazer parte de uma empresa que ela sabe para onde ela está caminhando. Quando você tem uma visão a longo prazo e as pessoas sabem, é gostoso você fazer parte desse projeto. A pior coisa que tem é você estar ao lado de uma pessoa que ela não sabe para onde ela está indo. Assim como você trabalhar numa empresa que ela não sabe o futuro, ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Ela está só sobrevivendo, pagando contas. Então é importante essa visão. O quanto você tem essa clareza e você tem visão de longo prazo e o principal, você compartilha com o seu time a visão de longo prazo. Recentemente fiz uma viagem, cheguei, primeira coisa, reuni o time e falei o seguinte, ó, futuro da LF é isso daqui. É isso daqui que nós vamos desenhar juntos, é isso daqui que nós vamos construir juntos, é para este caminho que nós estamos indo. E eu preciso do apoio de vocês. Visão a longo prazo. Isso aqui dá para fazer agora, isso daqui vai ser talvez o ano que vem, isso daqui vai ser talvez daqui a 5 anos. Mas se você não tiver uma visão de longo prazo, se você não souber para onde você está indo, a chance de você se distrair, a chance de você se perder ela é muito grande. Por isso que a visão de longo prazo ela é fundamental quando a gente fala sobre os valores que uma empresa carrega. E o último ponto, e para mim é um dos mais importantes, propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Sobre o propósito eu quero te fazer um alerta. Eu sempre falo para o meu time, toda vez que estamos reunidos, eu gosto sempre de lembrar eles o seguinte, vocês trabalham na LF Gestão. Ah, Cleito, grande coisa LF Gestão. Não, deixa eu te explicar. É grande coisa sim, sabe por quê? O trabalho que nós realizamos, nós impactamos vidas. E a gente vê isso através dos treinamentos, através dos testemunhos que a gente recebe aqui no canal, pelo Conectando, pelo Mentorcast, pelo Liderança e Sabedoria, pela Imersão Evolution, pelo LS Club, que são os treinamentos presenciais. Existe um impacto na vida dessas pessoas. Existe um impacto também, até mesmo no mundo espiritual, o trabalho que nós realizamos aqui pela LF. E eu preciso deixar isso claro para ele. Eles têm clareza do propósito da LF, do porquê a gente faz o que a gente faz. O impacto que a gente causa na vida das pessoas, o quanto é importante ajudar as pessoas. Então, essa clareza facilita. Agora, imagine se eles trabalhassem numa empresa que não tem propósito. Que, vamos supor, eu não soubesse o porquê eu faço o que eu faço. Eu falasse assim, não, eu faço o que eu faço para ganhar dinheiro. Porque algumas empresas, pode ser que o propósito delas seja ganhar dinheiro. Não estou aqui para falar se está certo ou errado. Mas o dinheiro ele não pode ser a prioridade. Geralmente o dinheiro ele é consequência. Então vamos lá. Qual é o propósito da sua empresa? Mesmo para você que seja funcionário, qual é o propósito da empresa que você trabalha? Porque se você não souber o propósito dela,
Não faz sentido. Uma das piores coisas que existe é você trabalhar numa empresa que não tem propósito. Uma empresa que o intuito dela é ganhar dinheiro. Talvez você não saiba isso se você nunca trabalhou numa empresa que tem propósito. Porque o impacto de trabalhar numa empresa que tem propósito, propósito de ajudar pessoas, propósito de potencializar pessoas, de transformar vidas, de ajudar, não importa qual seja, porque tudo tem a ver com pessoas. Se você já trabalhou, você sabe quanto é prazeroso você trabalhar numa empresa que tem propósito, propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. Então vamos lá, eu vou deixar essa pergunta final aqui. Qual é o propósito da sua empresa? Se você tivesse a oportunidade de me responder agora, qual seria a sua resposta? Vamos para uma interação. Escreve para mim agora assim, ó. Cleiton, minha empresa tem propósito. Ou, Cleiton, minha empresa não tem propósito. Escreve no finalzinho aqui, escreve para mim. Não precisa escrever qual é a empresa, qual é o propósito, só põe só, Cleiton, minha empresa tem propósito. Eu sempre estou lendo, curtindo lá os comentários, eu vou saber. Até vou saber também que você chegou até o final do vídeo. Mas é importante qual é o propósito da sua empresa. Porque talvez esse seja um dos principais valores, que é justamente onde, porque eu trabalho naquela empresa, porque o propósito dela tem a ver com o meu propósito, porque eu me identifico com o propósito dela, porque eu gosto do que ela faz. Então isso daqui é extremamente importante. Hoje eu não vou te fazer o convite para a Imersão Evolution, porque no último vídeo eu já expliquei. Então talvez você chegou aqui e fala, mas explica aí, Cleiton, eu não sei o que é Imersão Evolution. Não, hoje eu não vou te convidar. Se você quiser saber sobre a Imersão Evolution, tem lá o site cleitonpinheiro.com, ou você vai lá no meu direct no Instagram, Cleiton, aí, até me atrapalhei aqui, Cleiton C. Pinheiro, vai lá no direct do Instagram, manda mensagem, fala, Cleiton, me manda informações do Evolution. Eu vou te mandar as informações, mas eu não vou falar dele aqui não. Se você quiser, hoje você tem que correr atrás. O que eu vou pedir para você é compartilhar esse link, para que esse canal cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas. Através do que nós compartilhamos, porque esse é o propósito da LF, transformar vidas através dos princípios que a Bíblia nos ensina. Se você olhar tudo que a gente compartilha aqui no canal, é tudo princípio que está na Bíblia. São tudo pontos que nós aprendemos lá e trazemos aqui numa linguagem mais simples, numa linguagem que você consiga aplicar, mas o propósito nosso é esse, é transformar vidas, é impactar vidas. Para que essas pessoas tenham vida mais equilibrada, para que elas tenham experiências extraordinárias, para que elas conheçam a palavra, para que elas possam realmente entender o propósito que Deus tem na vida delas. Esse é o propósito da LF e você pode contribuir como? Ajudando esse canal a crescer, compartilhando com outras pessoas. Compartilhe, vai lá nos seus stories, marca lá, Cleiton C. Pinheiro, compartilha com o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.